No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. Amílcar Oliveira deixou esta vida, aos 80 anos, em sua casa na Vila Guanabara, São Paulo. Um homem que dedicou toda a vida à proteção do meio ambiente e à preservação da natureza brasileira, Amílcar foi lembrado por todos como um verdadeiro guerreiro da terra. Nascido em uma família humilde de Minas Gerais, o pequeno Amílcar sempre se destacou por seu amor pelos animais e suas habilidades com as plantas. Aos 15 anos, ele já era considerado um jardineiro pródigo em sua cidade natal, cuidando de jardins públicos e escolares. Em seguida, mudou-se para São Paulo para estudar biologia na Universidade de São Paulo, onde se tornou um aluno destacado. Durante seus anos como estudante, Amílcar já iniciava projetos de conservação de flora e fauna em áreas urbanas e rurais do estado. Após concluir sua graduação, Amílcar trabalhou por vários anos no Instituto Chico Mendes, onde se destacou como especialista em fauna. Durante suas décadas de carreira, Amílcar foi reconhecido com diversos prêmios e títulos honorários, incluindo a Ordem do Mérito da Conservação Ambiental e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura por sua contribuição à ciência. Em 2015, Amílcar foi homenageado com o título de Cidadão Honorário de São Paulo, reconhecendo seu trabalho incansável na conservação da natureza urbana e rural brasileira. Mesmo aposentado, Amílcar continuou a dedicar sua vida ao cuidado do meio ambiente. Ele também era conhecido por suas passeadas matutinas pela floresta, onde coletava amostras de plantas raras e ensinava jovens sobre o valor da conservação da natureza. Para além disso, Amílcar era apaixonado por jardinagem e tinha um dos jardins mais belos da cidade em sua residência na Vila Guanabara. Ele também cultivava rosas antig. Este domingo, a senhora Maria do Carmo Silva, conhecida por todos como Dona Carmuzinha, despediu-se deste mundo. Ela nasceu em 1949, num pequeno povoado chamado Vale Verde, no interior de Minas Gerais, sendo a terceira filha de 5 irmãos. Criada nos braços da natureza e envolvida com as tradições do campo, sua vida foi marcada por amor ao trabalho, respeito pelos outros e uma incansável dedicação aos artesanatos. Dona Carmuzinha estudou em uma escola pública local até os 17 anos, e apesar da modesta educação formal, foi sempre uma leitora voraz e uma mulher culta. Ela aprendeu sozinha a bordar em crochê, tocar violão e cozinhar com ingredientes locais, herdados de gerações de suas ancestrais. Aos 21 anos, ela se casou com o amor da sua vida, José Carlos Silva, um homem sólido e carinhoso que a apoiou em todo o seu caminho. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Maria Clara, José Eduardo e Carlinha, que foram os grandes amores de sua vida. Ela dedicou a maior parte de sua energia às necessidades dos seus filhos e sempre buscou criar um ambiente agradável e educativo em casa. Mas foi como professora de bordado em crochê que Dona Carmuzinha deixou seu maior legado. Por mais de 40 anos, ela ensinou a técnica no bairro onde morava, dando vida a inúmeras peças criativas e transformando as vidas de muitas mulheres locais. Muitas de suas ex-alunas continuam mantendo o hobby até os dias atuais e acreditam sua paixão pelo bordado à influência dela. Em 2015, recebeu a Medalha do Mérito Educacional por seu trabalho incansável com as mulheres da comunidade. Sua escola de crochê, instalada em uma sala pequena no fundo de sua casa, era sempre lotada de mulheres de todas as idades e etnias, que se agarravam às suas palavras sabias e ao seu olhar carinhoso. Além do bordado, Dona Carmuzinha também era conhecida por sua incrível coleção de imagens de santos, que ela adornava em seu quarto, junto com várias obras suas de crochê. Ela sempre acreditou que a vida é uma obra de arte e escrevia poemas sobre tudo o que via, desde as flores nas janelas até o céu azul no dia de sol. Em 2019, ela perdeu seu marido amado, José Carlos, em um acidente de carro.
Apesar do doloroso acontecimento, Dona Carmuzinha continuou a viver sua vida com força e dedicação aos artesanatos, mostrando ao mundo que nada pode paralisar o amor e a paixão que ela tinha por tudo. Como lembram os amigos e familiares, Dona Carmuzinha era uma mulher de coração grande e alma gentil. Ela sempre acreditou em ser amiga de todos e sempre estava disposta a ouvir as histórias dos outros. Seu quarto, cheio de toalhas de crochê e potes de goiabada, era sempre o lugar mais amado por seus netos e sobrinhos. Na rádio, na televisão e no jornal, muitas pessoas falaram sobre a Senhora Maria do Carmo Silva. Todos elogiam seu trabalho como professora e artesã e todos admiram o caráter forte que ela teve toda a sua vida. A Câmara Municipal de Vale Verde decidiu homenageá-la montando um painel com suas fotografias e obras na rua principal da cidade, em uma mostra intitulada Dona Carmuzinha, um tecido da vida. E hoje, enquanto os amigos e familiares se reúnem para lembrar da senhora, o cheiro de goiabada escorrega das paredes do quarto dela. Eles sentem a presença dela nos objetos que ela criou com mãos amigáveis e espírito bondoso. Dona Carmuzinha será sempre lembrada como uma mulher de coração ardente, que se dedicou ao trabalho, à família e aos artesanatos até o fim de seus dias. E como ela mesma dizia, a vida é um bordado. Cada dia é um novo traço na nossa tela. Lázaro Ramos, um sol nascente iluminando as sombras do teatro brasileiro, sua presença um brilho que se reflete em cada papel desempenhado. A versatilidade de seu talento é como o mar, infinito e capaz de abrigar inúmeras ondas de emoção, transformando-se em personagem após outro com uma facilidade surpreendente. Na tela grande ou pequena, sua presença é palpável, um brilho que atrai olhares e conquista corações. Seu carisma é mais do que uma força natural, uma floresta fecunda de emoções e conexões autênticas. No entanto, o verdadeiro poder de Lázaro não reside apenas na arte que pratica, mas também no coração que põe nele. Cabeceira desprendida, olhos que falam 1000 palavras sem som e uma voz que abraça o Brasil inteiro. Ele é mais do que um ator, é uma força vivenciada, uma voz que se levanta para combater as injustiças sociais. Lázaro Ramos é a personificação da luta pela igualdade, uma espécie de Messias negro no meio do teatro e cinema brasileiro. Como um olho vivo, ele percebeu o preconceito em todo o país, o resgate das pessoas esquecidas na sociedade e decidiu usar seu poder para a mudança. Ele se tornou uma espécie de soldado da diversidade, lutando por um Brasil mais inclusivo, onde a cor da pele não importe. Para Lázaro, o teatro é mais do que uma cápsula do tempo, onde a história viva é contada através das emoções, dos gestos e dos olhares. Ao viver essas histórias, ele se torna um veículo de comunicação entre os personagens e o público, uma conexão que transforma a vida real e o mundo da ficção em algo único, santo e magical. E a tele, aquela caixa preta que abre caminho para mundos distantes, Lázaro a usou como um megafone, uma espécie de microfone que amplifica as vozes do Brasil todo. Ele se tornou a personificação da união e da diversidade no país, uma espécie de embaixador das cores e dos sentimentos brasileiros. Lázaro Ramos é mais do que um símbolo de esperança, uma luz que ilumina o caminho para uma nova era de igualdade e justiça no Brasil. Ele não é apenas um ator, é uma força vital, uma voz que reúne as pessoas em torno do amor e da solidariedade. É mais do que uma lenda viva, a história de um homem que se transformou em uma luz para o Brasil. Em Salvador, no coração da Bahia, nasceu o sol do Lázaro Ramos, uma luz radiante surgida de um céu abracadabrante cheio de esperança e amor. A vida era paulista nesse lar humilde, onde a simpleza dos valores se misturava à perseverança, como a semente que germina no solo da terra. Crescendo em meio ao bairro do Cabula, Lázaro foi beijado pela mão carinhosa da cultura e abraçado pelo ritmo vibrante de suas artérias. Aquele lugar era um verso musical em constante movimento, onde as notas da música se fundiam com as batidas do samba e a dança saltava como o sol ao meio-dia. Aquele menino, delicado e incansável, flutuava no meio desse marabinho de colorido, absorvendo tudo que encontrava em seu caminho, as manifestações populares, a alegria da vida, as histórias contadas pelos ancestrais, os olhares espertos das mães de santo e, claro, a magia do teatro. Ele era uma criatura encantadora, um pequeno gênio que encantava tudo e toda com seu charme inconfundível.
As imitações eram perfeitas, as brincadeiras teatrais deslumbravam e as histórias de fadas e monstros eram contadas em uma linguagem que conquistava os corações de todos aqueles presentes. Aquela infância cheia de sonhos e esperanças, onde o futuro era brilhante como o mar sem fim, teve seu rumo traçado pelos talentos escondidos no pequeno ser de Lázaro Ramos. Era uma promessa que se elevava a cada dia, como a ascensão do sol sobre a beleza exuberante da Bahia. E foi justamente nesse cenário tropical, em meio às alegrias e dificuldades, que o destino escolheu despertar seu talento para o mundo. Na adolescência ensolarada, Lázaro Ramos abriu mão da monótona rotina escolar e se lançou no mar desconhecido das artes, ingressando no famoso grupo de teatro Olodum, onde os sons do atabaque batiam em harmonia com as palavras dos maestros da arte baiana. Naqueles tempos, a capital pernambucana era um laboratório de criatividade e o cenário cultural vibrava ao som das maracás e das trombetas. Aquele mundo, tão diferente do das escolinhas da zona sul carioca, foi responsável por despertar em Lázaro um amor inato pelo teatro e pela cultura negra brasileira. Ali, ele aprendeu com os mestres que o cenário artístico era um terreno difícil e pedagógico, mas também fascinante e repleto de possibilidades. E foi exatamente essa dificuldade que acendeu o fogo da sua determinação, transformando-o em um guerreiro inquebrantável na batalha pela consagração artística. Naquele ambiente deslumbrante, cheio de batucadas e coroações, Lázaro aprendeu a disciplina, improvisação e consciência social. A cada passo, ele enfrentava os desafios de se afirmar como jovem negro no cenário cultural. Esses momentos eram mais do que apenas lições. Eram provas de vida, um crucifixo a carregar em seu pescoço, uma cruz que levava ao coração da arte e à essência de sua identidade. As primeiras apresentações no palco foram como uma semente plantada nas profundezas do seu ser. A cada espetáculo, a semente germinava, crescia, se transformava em árvore, finalmente, produzia frutos. E assim, passado algum tempo, surgiu um caminho sólido, marcado pela dificuldade que serviu como combustível para a construção de uma identidade artística forte e engajada. Lázaro Ramos, o menino da favela carioca, transformou-se em um guerreiro do teatro brasileiro, capaz de desafiar os mares do conflito e da solidão para chegar à ilha mágica das artes. E foi nesse caminho que ele aprendeu a valorizar suas raízes, a respeitar a cultura negra e a se encaixar perfeitamente no meio em que viveu. E então, como um pássaro libertado das malhas da juventude, Lázaro Ramos voou alto, com as asas abertas ao sol do teatro brasileiro, mostrando que o caminho é possível, que a luta é digna e que a arte tem poder de transformar vidas. E nesse voo, ele mostra que a força da identidade artística vem das raízes, do amor pela terra natal e dos sonhos feitos realidade em um palco iluminado pelo sol brasileiro. Lázaro Ramos, o caipira que sonhou grandes sonhos. Um menino da periferia, cujo destino era alcançar os céus. Ele nasceu em um mundo de cinzas e sombras, mas sua alma era a luz que iluminaria seus caminhos. Em São Paulo, a capital do futebol e do café com leite, cresceu o menino, cantando samba no coração, na fumaça da estrada de ferro, em balé de chuvas. E entre os paredões da Zona Leste, surgia sua fé. Os olhares que desabavam eram de um camaleão, transitando entre a paixão e o medo, entre o rio e o mar. Ele era uma espécie de poeta, contador de histórias. Um homem cujo rosto era um livro, um olhar que falava amor. Lázaro, o atleta da vida, corria à frente dos outros. Elebrava a força do desejo e levantava as chamas do sonho. No palco da vida, ele foi a estrela que brilhou. Um astro que subiu para os céus, em uma trajetória de sucesso. Ao longo dos anos, Lázaro descobriu que o amor é um rio, que se escreve com a própria vida e que a arte é o remédio mais poderoso. Ele aprendeu a falar com suas mãos, a dançar com os pés e a cantar com seu coração, numa batida que só ele conhece. Na TV Globo, ele se transformou em personagens marcantes. Cada uma delas um tesouro escondido no interior de sua alma. Sua performance na novela Madame Satã foi a prova perfeita. Um retrato da vida e da morte, num balé de chamas e lágrimas. Lázaro, o diretor e roteirista, também explorou suas múltiplas linguagens, criando histórias que falavam da realidade brasileira com verdade e coragem. Seu programa Espelho, no Canal Brasil,
Foi um espelho para a sociedade. Um espelho que mostrou o nosso rosto de maneira incrivelmente bela. E ele se consagrou com troféus, prêmios e reconhecimentos. Mas suas vitórias não foram apenas suas, foram as nossas também. Lázaro Ramos, o ator que fez de vida uma obra-prima. É um homem que nos inspirou a sonhar, a lutar e a amar mais profundamente. E é precisamente por isso que Lázaro Ramos se transformou em lenda. Um símbolo da coragem, da arte e do amor na cultura brasileira. Ele foi a chama que iluminou o caminho dos sonhos. E o seu legado viverá para sempre no céu das estrelas brasileiras. Lázaro Ramos era o sol nasceu na terra brasileira. Sua vida, um poema encantador e mágico, uma mensagem de esperança e coragem para todos. Em suas veias corria o sangue do Brasil, a paixão pela vida, a paixão por amar e amar fervorosamente. Ele era mais do que um ator, era uma espécie de gênio encarnado, uma força vital. Seu olhar era um abraço, seu sorriso era a promessa de um mundo melhor, suas mãos eram o toque da vida, sua voz era o canto da esperança. Ele tinha algo em comum, uma alma profunda, uma paixão intensa pela arte e por mudar o mundo para o bem. O Brasil é a terra que o formou, a terra que o inspirou e a terra que o amou. A cidade do Rio de Janeiro, com suas montanhas e praias, marca sua alma, marcada pela luz e sombras das matas tropicais. Lázaro Ramos era, acima de tudo, um brasileiro verdadeiro. Sua carreira foi uma história de sucesso, mas não apenas pelo seu talento inigualável como ator e diretor. Ele se tornou um símbolo de resistência e luta pela igualdade. Suas palavras eram como água viva para quem precisava ouvi-la. Ele era uma força inspiradora para todos aqueles que lutam por seus sonhos. Ele foi mais do que um ator, mais do que um cidadão. Ele foi uma luz que iluminou a vida de todos aqueles que o amaram e adoraram. Ele nos deixou um legado, uma mensagem de paz, amor e esperança. O Brasil é mais rico por ter tido Lázaro Ramos. Nós, brasileiros, somos mais fortes, mais unidos e mais conscientes devido ao seu legado. Ele nos deixou uma marca que jamais será esquecida. Ele foi a voz do Brasil, a alma do Brasil, o coração do Brasil. E assim, ele viverá sempre em nossos corações e na memória eterna da sua terra.